E olha só, desde ontem, cara, o Brasil está vivendo aí o processo de transição para o governo Lula, né? O orçamento está sendo estudado, dentre outras questões governamentais, Mas uma pergunta está na cabeça de muita gente. Quem são as pessoas aí que vão fazer parte da nova gestão, gente? Quem são aí os possíveis ministros da era Lula? Kelly Almeida tá com a gente. Alguém já deu alguma pista pra gente? Kelly, é com você, minha querida. Muito boa tarde. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, Nicole. Todo mundo curioso, né, Fred? Transição começou. O orçamento é o assunto principal, né? O assunto que todo mundo está conversando desde ontem. Mas a gente não apura só orçamento, não. A gente quer saber muito mais aí desse processo de transição. O então candidato, né, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a campanha não quis falar muito aí do processo da equipe dele, de quem seriam os ministros em caso de vitória, mas no último domingo ele ganhou aí nas urnas e a gente quer saber quem vai compor o governo, quem vai fazer parte dessa composição ministerial. Fred, a gente, para contextualizar quem está em casa, hoje o governo federal tem 23 ministérios. Então, a esplanada dos ministérios é composta ali por 23 ministérios. Cada um tem um ministro. Isso é diferente em cada governo, porque cada presidente tem ali uma possibilidade de aumentar ou diminuir. Por exemplo, hoje o ministro da Economia, né, o ministro Paulo Guedes, ele tem dentro do ministério o Ministério da Economia junto com planejamento e com outras pastas. Então, esse ministério, ele pode ser desmembrado. Então, isso pode virar mais de um ministério, que essa é uma possibilidade. Então, tem se discutido aí que pode ser que o Brasil tenha até mais de 30 ministérios na próxima gestão. A gente tem corrido atrás de nomes, quem serão os nomes. Então, a gente tem aí algumas possibilidades. A gente tem feito aí uma apuração conjunta, não só do R7, como da Record TV, a gente ali no R7 apurando bem com a equipe da Record TV e a gente tem alguns nomes que devem compor aí o primeiro escalão. A gente chama o primeiro escalão, que são os ministros, principalmente do governo. Alguns nomes, Fred, que a gente traz aqui que devem de fato compor o governo. São eles: Simone Tebet. Simone Tebet, que é senadora até o fim do ano. Simone Tebet, que foi candidata a presidente, né? Ela que ficou em terceiro lugar na eleição, apoiou o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Simone Tebet, Fred, ela pode ocupar aí o Ministério da Educação. Estavam aí falando que ela poderia ser ministra da Agricultura, mas ela pode ocupar aí o Ministério da Educação, é uma pasta que ela está querendo. Flávio Dino foi governador do Maranhão por 2 mandatos, é senador eleito, foi eleito agora, pode ocupar o Ministério da Justiça. Fernando Haddad, que perdeu em São Paulo o governo para o Tarcísio de Freitas, está aí cotado para assumir alguma pasta na economia, na área econômica, junto com Wellington Dias. E aí a gente apurou também Gleisi Hoffmann, muito ligada ao presidente Lula, né, presidente eleito, deve ocupar aí alguma cadeira pode ocupar na Secretaria de Governo. Tem também Cátia Abreu, que foi senadora, é senadora licenciada, pode ir para a Agricultura. Fred, Marina Silva, que já foi ministra, pode voltar a ser ministra do Meio Ambiente. Rui Costa, atual governador da Bahia, perde o mandato, né? Encerra o mandato. No fim do ano, pode ser também chefe da Casa Civil. Fred, a gente segue apurando, né? São muitos nomes e a gente segue apurando a composição do governo. Não tem ainda nenhuma informação oficial, mas está todo mundo curioso de
como vai ficar a composição do próximo governo a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Obrigado, querida, obrigado, viu? Valeu mesmo esclarecer alguns nomes, inclusive, que pode fazer parte das nossas vidas, né? Valeu mesmo, fica com Deus, Kelly.